Estava quase amanhecendo e Marco Aurélio estava super empolgado para encontrar seus amigos Ricardo Ferraz Salvioni, Oswaldo da Silva Lobeiro Machado e Ramades Rom, na estação Tatuapé do metrô de São Paulo. Seria a primeira vez que o grupo escoteiro olivetano alcançaria um feito histórico para a equipe, realizar o sonho de subir o desejado Pico dos Marins, montanha situada na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. O pai de Marco Aurélio o acompanhou até o ponto de encontro. Ele estava muito feliz. Ele ia ocupar o posto de monitor patrulha, o que o deixava muito alegre e ansioso. Da estação de metrô, seguiram para a rodoviária do Tietê e de lá pegaram um ônibus, às 7 horas da manhã, até a cidade de Piquete, localizada a aproximadamente 200 quilômetros do começo da trilha para os Marins. Quando chegaram, armaram as barracas próximas à casa de Afonso Xavier, um homem que morava na região e conhecido por muitos escoteiros. A casa dele ficava no início da trilha e era usada como base do pico. Eles arrumaram as barracas e começaram a se preparar para a aventura. No dia 7 de junho, eles se ocuparam nos preparativos. O protocolo para a subida envolvia um guia local que conhecesse bem a região para orientar a expedição. Mas o chefe escoteiro decidiu subir o pico sem ajuda. O homem que morava ali na casa, o Afonso, também havia se oferecido para fazer o trajeto, mas o chefe escoteiro falou que não tinha necessidade. Outro grupo escoteiro que escalaria o Pico dos Marins passou pelo acampamento e convidou o grupo olivetano para subir junto. O chefe escoteiro não aceitou. No dia seguinte, dia 8 de junho de 1985, iniciaram a trilha. Eles estavam longe de chegar ao cume. Eram umas 14h30, quando Oswaldo, um dos meninos, machucou a perna em um paredão rochoso, bem num trecho de subida, com inclinação, acima dos 50 graus. Marco Aurélio sugeriu descer e ir na frente até a casa de Afonso e pedir ajuda, enquanto o restante do grupo desceria atrás, levando Oswaldo. O chefe escoteiro concordou. Ele deu um giz para Marco Aurélio e marcando as pedras com o número 240. Esse número é a identificação do grupo de escoteiros olivetanos. O grupo que ficou, ao voltar, teve um instante que se perderam. O grupo identificou somente 3 marcas deixadas pelo Marco Aurélio, que os levaram até uma bifurcação. Marco Aurélio teria escolhido seguir pelo lado esquerdo da bifurcação, que tinha obstáculos que atrapalhariam a passagem do grupo, com um deles machucado. O líder teria contrariado a opinião dos garotos e foi pelo lado direito, direção oposta de Marco Aurélio, afirmando que os caminhos se encontravam mais à frente, o que não aconteceu. Foram mais de 12 horas de caminhada às cegas, porque já havia anoitecido. Chegaram durante a madrugada em uma fazenda em Marmelópolis. De lá conseguiram ajuda para seguirem para o sítio de quando chegaram, aquela casa na base, no começo da trilha. O Marco Aurélio não estava lá. Quando o grupo chegou às barracas na base do Pico dos Marins, percebeu que ela estava remexida e a mochila de Marco aberta. Apesar disso, nenhum objeto havia desaparecido. O chefe escoteiro não comunicou de imediato à polícia e também não foi até a casa de seu Afonso para perguntar sobre o garoto. Ele descansou por volta de 1 hora e se levantou sozinho às 6 da manhã e foi em busca do Marco Aurélio. A busca não teve sucesso e o chefe escoteiro voltou às 10 horas da manhã sem nenhum sinal do menino. Enquanto isso, Ivo e Neuma, pais de Marco Aurélio, estavam com um pressentimento. Era feriado e a família tinha se reunido em um sítio. No sábado, a mãe disse que queria ir embora, que alguma coisa não estava certa. Ela estava preocupada e até ligou para algumas pessoas para saber se sabiam notícias sobre os escoteiros. Eles disseram para ela ficar tranquila, que a volta seria só no domingo. O domingo chegou e nada do grupo retornar para casa ou fazer uma ligação. Faltavam 8 minutos para as 23 horas e toca o telefone. Então chegou a notícia mais terrível que um pai e uma mãe poderiam ouvir. Nós não vamos voltar hoje porque o Marco Aurélio desapareceu ontem. A mãe ficou desesperada, o pai ficou sem chão
Imagina ouvir isso, que seu filho desapareceu. A partir dali, esta família passa por um dos piores pesadelos que dura 39 anos. O Sr. Ivo contou com uma imensa equipe à disposição nas buscas por Marco Aurélio, já que é jornalista e conhecia as pessoas certas que talvez acelerassem o processo para que ele encontrasse o filho. 300 voluntários andando mata dentro, cães farejadores, as forças armadas com 180 soldados, 18 homens do Centro de Operações Especiais, 6 alpinistas e helicópteros da base aérea, juntamente com um avião enviado pelo governador de São Paulo na época. Infelizmente, não foram suficientes para que Marco Aurélio fosse encontrado. Infelizmente, se passaram anos, vão fazer 39 anos, e ele não foi encontrado até hoje. Mas em 2023 eles reabriram, o caso já foi em 2021 que eles reabriram, mas até vir todas as permissões, agora em 2023 eles foram lá de novo. E eu já volto com essa parte para vocês. Vamos falar agora sobre as várias teorias, que as pessoas acham e que saem nos jornais e tudo. Como eles nunca acharam nada do menino, nada, nenhuma pista, parece assim que ele evaporou. Então, são muitas teorias. Uma delas seria o possível envolvimento de extraterrestres, devido ao Pico dos Marins ser supostamente uma região com poder magnético. E quando os adolescentes se preparavam para dormir após a segunda noite de buscas, desta vez próximo ao local que Marco Aurélio desapareceu, ouviram o som de um grito que foi seguido por um apito. Sabendo que Marco Aurélio tinha um apito, saíram correndo em direção ao matagal, observando apenas luzes azuis que piscaram 3 vezes. O grupo gritou e apitou, mas não obtiveram resposta. Alguns ufólogos, sabendo do relato, dizem que este foi o momento em que o jovem poderia ter sido abduzido. Os familiares também procuraram o médium Chico Xavier, que lhes disse: só me comunico com pessoas que desencarnaram e não com os vivos. Isso com certeza deu uma esperança à família. Ele estava vivo. Sensitivos, videntes e cartomantes participaram da operação. Mais de 30 videntes entraram em contato com a família e, coincidentemente, a maioria deu relatos parecidos. Teriam tido visões do jovem andando no campo próximo a um rio. Tudo isso transmite a esperança de que Marco Aurélio não morreu. Esse caso foi comparado a Stranger Things, pois na série acontece de um rapaz desaparecer em uma pequena vila e descobre um mistério relacionado com experiências secretas, assustadoras e forças sobrenaturais. Foi também comparado a essa série, pois foi muito estranho e todo mundo acha que tem algo sobrenatural também. O chefe escoteiro foi apontado como principal suspeito e chamado de responsável por deixar um adolescente sozinho em um local que não conhecia. Ele foi investigado e muito interrogado, mas nunca foram encontradas provas que o liguem ao desaparecimento. Outra teoria, ele poderia ter caído em uma fenda ou buraco? Também se questiona isso. Ele teria sido atacado por algum animal? Mas onde estariam as roupas e outros vestígios dele? Não se sabe. Marco Aurélio teria sido sequestrado por grupos que foram vistos rondando a região? Ninguém conseguiu afirmar com a mais absoluta certeza se essas pessoas realmente existiram nesse espaço e tempo. Teve também um fato meteorológico. Reportagem dizendo que foi intensa a onda de frio que atingiu todo o Arco da Mantiqueira nos dias 8 e 9 de junho de 1985. Teve um guia que participou das buscas e ele relata as condições do clima naquele dia. E há o testemunho de pessoas da região que também participaram das buscas na época, no sábado dia 8. Foi bem no dia do desaparecimento de Marco Aurélio, que garoou e teve muita neblina. Toda essa umidade do ar saturada foi o que resultou na queda de neve em toda a região da Mantiqueira, até o planalto do Itatiaia. A queda de neve é justamente a precipitação da chuva somada à temperatura atmosférica inferior a 0 graus, que pode ocorrer nas áreas situadas a partir de 2.000 metros de altitude, mesmo na região do Trópico de Capricórnio. Esse frio intenso, que resultou numa rara nevasca na região, foi amplamente documentado na época. Será que o menino teria se acidentado, batido a cabeça e estaria sem rumo e sem memória?
se, como relatam alguns, teve esse frio intenso também, poderia ter dificultado, né, a volta dele. Neblina, frio, também outra teoria. Tem outra teoria que o Marco Aurélio teria conseguido descer, chegar à casa de seu Afonso e lá teria sido atacado. A teoria era que Marco Aurélio poderia ter sido atacado por João Carlos Xavier, de 38 anos, filho de seu Afonso. João tinha transtornos mentais e não tinha muito contato com os escoteiros que frequentavam a casa. Ao se deparar com Marco Aurélio, teria se assustado e atirado. Estaria enterrado na casa dele. Porém, essa teoria não poderia se sustentar de forma alguma, pois em 1989, João Carlos também desapareceu. Até hoje, Marco Aurélio e João Carlos são as únicas pessoas sumidas e jamais encontradas no Pico dos Marins. As buscas pelo escoteiro Marco Aurélio tiveram uma nova fase no ano passado. Em setembro de 2023, a Polícia Civil retomou a operação no Pico dos Marins com o objetivo de tentar encontrar algum vestígio do escoteiro. Muito material foi apreendido e levado à perícia, que estão passando por análise. O objetivo é encontrar nos materiais qualquer vestígio que tenha relação com Marco Aurélio. Ivo Simon, agora com 85 anos, pai de Marco Aurélio, nunca cessou na busca por respostas sobre o paradeiro de seu filho. Eu acredito porque eu, como jornalista, trabalho e penso em fatos concretos. Ora, se eu não tenho um fato concreto de que ele morreu, por que eu vou acreditar que ele morreu? Tem 50% de possibilidades de ele estar vivo. Eu me apego nesses 50%. Ele contou em uma entrevista. Eu penso e penso, mas hoje eu não sei o que mais eu posso fazer para tentar buscar. Eu, depois de 39 anos, eu fico assim pensando, e agora? O que eu posso fazer mais? Mas eu não vou desistir, não vou desistir, afirmou. Dona Neuma faleceu em 27 de dezembro de 2015. Foram 51 anos de companheirismo com Ivo e 3 décadas procurando o filho. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Mais um caso terrível, cheio de mistérios, até hoje ninguém sabe o que se aconteceu, nenhuma pista, nada mesmo. Tem muitas teorias, né? E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Agora teve novas investigações, reabriram o caso, foram lá fazer perícias, né? Para ver o que pode ter encontrado. Essa foto aqui é como ele pode estar hoje. Pode estar em situação de rua. Essa foto aqui como ele pode estar. Ele tem um irmão gêmeo, né? E essa foto aqui, esse lado aqui, é o irmão. E aqui é como ele pode estar agora, né? Então é isso, gente. Espero que Marco Aurélio volte para casa e que boas notícias cheguem. Então, gente, se você gosta de casos reais, lendas, mistérios, né, fique por aqui. Já compartilha com alguém que gosta também. Comentem aqui o que vocês acham, né? E um grande abraço e até o próximo vídeo.